Olha para o seu irmão, diga para ele bom dia, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aleluia. Amados, eu quero começar a reunião esta manhã, claramente que eu estou tributando a Deus, não só amanhã, mas o dia de hoje, e também a minha vida, para que o Senhor, através de nós, Ele possa fazer menção de seu poderoso nome aqui nessa terra, alcançando aqueles que de boa alma e de bom coração têm trabalhado na sua vida para receber a graça de Deus. Amém? Que o Senhor possa, nesta manhã, tocar em você, nos lugares que precisam ser curados, que precisam ser libertos, nos lugares que precisam acender a chama da presença do Espírito Santo, e para que tudo mude na sua vida, no seu entorno, no seu redor, para que você seja uma pessoa diferente. Você cresça hoje, você cresceu ontem o que pôde, você chegou à estatura física que você podia, aquela que foi determinada pela sua natureza biológica, mas que hoje você cresça pelo Espírito Santo, que você receba transformação na sua maneira de ser, de conviver, na sua maneira de olhar para o seu próximo, na sua maneira de contemplar as coisas da vida. Quando você sair às ruas da sua cidade, você tenha a sensibilidade de entender que você não é mais um, você não é uma pessoa deixada ali ou esquecida por Deus em algum canto do mundo, mas que você é, sim, um representante do céu, que você carrega a marca de Cristo na sua vida e você tem que, sim, testemunhar quem você é para este mundo vil. E que você não deva se assustar ou ficar espantado com os acontecimentos atuais, mas que você seja um intercessor, uma intercessora, uma pessoa que ora, que busque, que traga para o seu meio mudanças que o mundo não pode fazer. Você está vendo o mundo em confusão, ninguém entende ninguém. O livro de Daniel diz isso claramente, diz isso que a nós pertence a confusão de rosto, mas ao Senhor pertence a graça, a glória e a misericórdia. Peça a Deus, comece mudando você, mude depois a sua casa, a sua família, o lugar que você trabalha, onde você estuda, depois comece a orar pelo que está aqui fora. E nunca desista de acreditar que Deus é o único que pode mudar as coisas. Amém? Abra a sua Bíblia e aí nós vamos orar. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 8 e o versículo de número 5. 8:5. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 8 e o versículo de número 5. O Senhor, Ele me deu essa mensagem agora, esta manhã, aqui no escritório do meu amigo e irmão, ilustre Juninho, que me cede não só o espaço aqui, mas a sua esposa, a sua queridíssima Pati, e também seus filhos, mas também me cede o seu escritório, até que o nosso salão lá esteja pronto, nossa igreja, e eu já posso ver os últimos rumores de barulho de pedreiros e pintores, né? Já estamos quase lá, para que possamos pegar a chave definitivamente. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é Esperança aos que bateram em todas as portas. Mateus capítulo 8, versículo 5. Eu vou estar orando hoje por cura divina. E aquele que tem algum problema de saúde, ele possa, juntamente embalado pelo culto de Santa Ceia, nesse domingo gracioso de manhã, receber cura. Amém? Para a glória de Deus. Eu fiquei sabendo hoje de madrugada, 6 horas da manhã, um ilustre amigo e irmão, que a sua esposa bem jovem partiu para o Senhor, estivemos em oração por ela, mas o Senhor é misericordioso e há de sustentar essa família na sua graça. Amém? Todos acharam? Eu quero que você mais uma vez
Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o quanto você tem de Jesus? Irmãos, quem tem costume de carregar a Bíblia aí? Eu tenho. Né? Ah, pastor, eu leio no celular. Não é a mesma coisa. O soldado, ele não pode praticar com a faca uma luta que cabe uma espada. Ele vai ter problema na hora da guerra. Carregue sua Bíblia. Abra a Bíblia, aprenda a manuseá-la, a ver os livros. Aproveite. Amém? Faça tudo o que é maravilhoso para a sua vida. Ter Deus cada dia mais. Faça tudo. E aos pouquinhos eu vou lembrando você. Tá bom? Glória a Deus. Diz assim a palavra: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Jesus ficou admirado, né? Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Agora é hora da sua particularidade. Peça a Deus para falar com você. O seu coração vai ser a sala da sua vida. O Espírito Santo tem o poder de entrar na sala da sua vida e fazer com que ecoe a sua voz durante o dia, durante as horas, semana. Peça para Ele que você quer ser inteirado das coisas que Deus tem para você. Você quer ser um expert em saber as maravilhas de Deus e aquilo que Ele preparou para a sua vida. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque esta não é uma manhã que o sol nasceu e se repetiu como a manhã de ontem, mas é uma manhã de esperança. É uma manhã que podemos saudar a Tua palavra que vem de encontro nossas necessidades, o nosso coração, o nosso ser. É uma palavra que inunda nossas vidas como um todo e nos faz sentir melhor do que ontem, Pai, porque somos herdeiros de coisas que estão sendo comunicadas a nós esta manhã. Fala a cada coração aqui e que eles sejam cheios da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é como se nós pudéssemos ver a cena, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu não fico somente com aquilo que colho daqui. Eu recebo a cena da palavra no meu coração. E assim fica mais fácil divulgar o que nela está contido. Eu estou vendo a cena, Jesus entrando em Cafarnaum, ele, seus discípulos e também aqueles que o seguiam. E quando Jesus entra em Cafarnaum, existe lá aqueles que têm a expectativa de saber que o Salvador está entrando naquela denominação, naquela cidade, naquele povoado. Mas tem um ali que se faz diferente. O seu coração está em agonia. Ele está esperando que aquele Jesus entrasse na sua cidade, para que ele pudesse ir de encontro àquele Senhor, tendo como esperança a sua palavra para aquilo que estava acontecendo na casa dele. Num puxadinho do lado da casa, havia ali um de seus servos que se encontrava enfermo. E ele diz, paralítico por esta enfermidade, sem poder servir o seu Senhor e sem poder dar continuidade à sua vida. Este homem, ele não dispensa o seu servo. Ele não mande que os demais que estão curados pegue ele e o coloque em algum lugar, tire da sua casa, o arranque da sua vida. Não, ele estava buscando para aquele que havia acamado
algum tipo de cura que ele ainda não tinha conseguido. E quem sabe você entrou aqui esta manhã na mesma esperança deste homem. Você disse: eu já bati em portas, eu já falei com pessoas, eu já me comuniquei, já recebi o telefone de alguém distante que me disseram que podia me ajudar, mas em vão falei com esta pessoa e ele me despediu com a desesperança, dizendo que não pode me ajudar. E se você entrou aqui hoje com a mesma esperança deste homem, o Senhor, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. A palavra está falando com você, que está vivendo coisas que você não pode escapar, que você se vê aprisionado, prisioneiro e prisioneira, e você sabe que aquilo não é o melhor de Deus para a sua vida, e você então busca esperança, e sabe que o único que pode te ajudar é Deus. Então, quando aquele oficial soube que Jesus estava na cidade, alguém estava lá de olheiro, olhando, sendo ali a pessoa que estava esperando que Jesus entrasse e corresse na casa dele para comunicar, dizendo: olha, Jesus está na cidade. Aquele que você mandou eu observar à distância, e assim que ele chegasse eu pudesse falar com você, ele acaba de entrar. Essa é a sua chance. Diga para o seu irmão: essa é a sua chance. Diga então, abre o seu coração e não perca a sua oportunidade. Queridos, esta é a chance da sua vida. Essa não é uma manhã qualquer, mas é uma manhã que a porta que se abriu não é aquela porta que tem esse trinco que você pode pegar e movimentar com a tua mão, não. Essa é uma porta diferente. E você deve tomar com toda a força que você tem o que Deus está te oferecendo hoje, a chance e a oportunidade de ser livre. Quando este homem viu essa chance, ele não pensou em quem ele era. Ele era um oficial da lei, um centurião, alguém que tinha comando sobre 100 homens. Ele deveria ser orgulhoso, deveria ser alguém que era diferente dos demais, e jamais ele se viu numa condição de pedir ajuda, se era ele que a oferecia. Mas naquele dia, ele se despiu de quem ele era. E você pode fazer o mesmo aqui. Se despir de quem você é. Se você é um advogado de carreira famoso, você pode se despir desse título. Se você é um médico famoso e reconhecido, e você precisa de ajuda, você pode se despir desse título. Se você é um empresário reconhecido, que já deu entrevista em várias emissoras, você pode se despir desse título e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor, e eu não vou deixar minha chance passar. Ele era um centurião, a cidade jamais imaginou ver uma cena como aquela. Jamais, além, esse centurião, ele era estrangeiro, era romano. Mas ele viu em Jesus a sua única saída, a sua chance, e ele disse: eu não vou perder a minha chance. E Jesus está com expectativa hoje que você tenha o mesmo sentimento daquele centurião de quase 2000 anos atrás. Que você também diga: Senhor, eu não vou perder a minha chance. Eu vou abraçar a minha chance. Você tem um problema particular em sua casa? Jesus pode resolver. O problema dele estava na casa, era particular, ninguém sabia. Dentro dos muros, todos que sabiam o que estava acontecendo na casa do centurião não ousava dizer lá fora, porque sabiam que era um homem de autoridade e podia facilmente punir aquele que quebrasse essa regra. Mas ele também não disse para ninguém o que tinha no coração dele. Eu imagino que ele pensou assim: hoje eu resolvo o problema da minha casa. Eu tiro esse ar de luto. Eu tiro esse ar de enfermidade. Hoje eu paro de ouvir os gritos de quem está em agonia.
porque eu ouvi dizer que esse Jesus pode me ajudar. E, queridos, como autoridade, ele podia sim pedir alguma prova para Jesus, dizendo: prova para mim que você pode me ajudar, prova aí, fala alguma coisa, me mostra, diz para mim algo que possa me convencer que eu tenho que me dobrar para você. Ele colocou as suas roupas, ele se vestiu como sempre, e ele não chegou lá e se comunicou com um dos discípulos dizendo: olha, eu sou o centurião, fulano de tal, eu quero falar com Jesus, marca uma hora em particular. Não. Ele correu e se jogou diante de Jesus. E ele disse: Senhor, o meu servo, ele está sofrendo. A situação dele é tão caótica que a enfermidade chegou num grau que ele está paralítico. O problema é grave, é sério. A situação se agravou. Não há mais paz na minha casa. Não existe sossego. Eu levanto, eu deito, ouvindo gemidos. E eu já fui atrás dos médicos, já bati nas portas, que se podia, já entrei em contato com quem eu deveria, e nada, ninguém pode me ajudar. Jesus olhou para ele, porque Jesus viu nele algo que ele não viu nem naquilo que ele deveria chamar de casa, chamar de povo, chamar de seu. Ele cita Israel, isso é muito forte. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar: nem na minha igreja eu vi tanta fé, nem na minha igreja eu vi tanta determinação. Israel estava vivendo dias de vaidade, de distanciamento. Assim como nós estamos vivendo hoje, a igreja, dias de vaidade, distanciamento. A igreja, ela humanizou aquilo que ela deveria ter espiritualizado. O Espírito Santo não é mais necessário, nós temos outros meios. Olha onde esse homem chega com Jesus. Ele mostrou o nível de necessidade dele para Jesus. Isso é importante. Isso é importante. Meu nível de necessidade é grande. Então, todos vão dizer: nossa, eu vejo aquele irmão, aquela irmã não perde uma reunião. Toda vez que eu chego lá, ele está de joelho na cadeira. É o nível de necessidade dele. Ele está provocando um milagre. Ele é provocador de milagre. Ele está chamando a atenção de Deus. Ele está chamando a atenção do céu. E aquele homem fez isso num único gesto. Ele disse: essa é a minha chance. Essa é a minha chance. Eu vou aproveitar. Essa é a sua chance. Aproveite. Ele se joga aos pés de Cristo. E aí ele fala assim: Senhor, eu não... No momento que ele pediu, Jesus falou: eu irei e vou dar saúde a quem precisa. Vou lá. Ele disse: mas tem um problema, Senhor. Eu olhando para o Senhor aqui agora assim, eu descobri uma coisa. Eu não sou digno. Eu estou falando de um centurião, um homem que deveria ser orgulhoso. Um homem que ele estava ali ali em Israel, dominando a classe que ele achava inferior. Ele deveria dizer: o senhor precisa pedir licença para mim. Não, ele disse: eu não sou digno. Mas hoje, Deus é obrigado a me ajudar, a me abençoar. Deus é obrigado. Você não provoca milagre. Você provoca distanciamento. A moeda do céu chama-se humildade. Ele sabia diferenciar. Ele sabia com quem ele estava falando naquele momento. Ele sabia. Você entende?
Tanto ele sabia que ele não cobrou de Jesus algum tipo de papel ou documento que comprovasse a sua real identidade ou quem ele era. Ele não fez isso. Ele se ocupou da sua necessidade. Eu vou te perguntar, qual é a sua necessidade hoje? Não importa o tamanho dela, se joga aos pés de Cristo. Se coloca diante do Senhor, esqueça o resto. Se coloque ali e diga: Deus, eu não sou digno, por isso eu vim pelo caminho da misericórdia. Eu não vim aqui de igual para igual pedir para o Senhor. Eu não vim aqui porque eu sou, ou porque eu represento alguma coisa, não. Ele deixou lá na rua quem ele era, o que ele podia. Ele entendeu que o poder dele era limitado. Eu sou o centurião, eu sou um cara condecorado. Quando eu vou para Roma, eu recebo os aplausos, eu sou ovacionado. Mas eu não posso resolver o que está acontecendo na minha casa. Você pode resolver o que está acontecendo na sua casa? Então você precisa de Cristo. Esse homem soube que ele precisava de Deus. Ele soube que não tinha, esquece, ele precisava de Deus para resolver um problema que ele não podia. O problema estava avançado demais, agravou-se demais. Chegou num ponto máximo. Ele disse: não, isso aqui só Deus pode resolver, eu tenho que reconhecer isso. Irmãos, eu cheguei até aqui esquecendo o que para trás ficou, buscando a renovação, deixando as velhas coisas. Eu estou falando isso porque esse homem fez isso. Aquele dia para ele era novo, era a primeira vez que ele ia se submeter a alguém que ele deveria comandar. Jesus era judeu, israelita. Ele não deveria se submeter àquele povo, ele deveria sim que eles obedecessem ele. Mas ele entendeu. Você precisa entender, renovar sua mente. Senão você vai ficar com os mesmos medos, com os mesmos pensamentos, se refugiar nas mesmas coisas, reclamar das mesmas dores, se perder pelas mesmas situações. Ele estava convicto e decidido. Você tem que fazer isso hoje. É o primeiro passo para você se libertar do que te incomoda. Essa decisão de hoje é para a vida toda. Porque Jesus não ia curar o servo do centurião por meia hora ou por um dia. Ele não pediu alívio para o Senhor. Ele pediu erradicação total daquilo que o incomodava. Então você precisa fazer isso agora. Você precisa fazer isso agora. Você precisa: Senhor, eu não caibo mais no modelo de vida que eu tenho. Eu quero o teu. O que eu vou fazer hoje é novidade para o meu sentimento, é novidade para o meu orgulho, é novidade para o meu eu, é novidade para tudo que eu represento. Você sabe quando que Cafarnaum achou que ia haver uma cena de um centurião, um cara que comandava um destacamento de 100 homens? Você sabe quando que eles pensaram que eles iam ver uma cena daquela, um homem se curvar, reconhecer a sua pequenez e pedir ajuda? Nunca! Cafarnaum parou naquele dia. E o inferno fugiu. É isso que Deus quer que você faça. Que a terra pare por sua causa e o inferno desapareça. E o inferno se envergonhe por um ato poderoso de um ser humano. Eu estou falando do Filho de Deus, estou falando do próprio Deus,
Ele disse: eu nunca vi tal fé. Onde eu deveria ter visto. Em Israel não tem essa fé. Não tem. Abra o seu coração, por favor. Receba de Deus. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou falar para o Senhor o que eu faço sendo homem, sendo um ser humano, sendo comum. Você entendeu? Protegido por medalhas e um título. Eu digo para o meu soldado: vai, ele vai, vem, ele vem. E para o meu servo: faz isso, ele faz. Você está entendendo? Ele está falando: se coisas desta vida me deu essa autoridade, imagina o Senhor que recebeu ela do céu. Ele reconheceu o que era da terra e o que é do céu. Ele mostrou para Jesus que havia um limite para ele e não para Jesus. Jesus olhou para ele, passou os olhos sobre ele, passou sobre a multidão e disse assim: eu nunca vi. Jesus quer isso com você. Jesus quer ficar surpreso com a sua fé, com a sua determinação, com a diferença que você... Ninguém, sabe? Você não está debaixo, escuta essa, da influência de ninguém. Você não é levado por momentos, nem por presença de pessoas, não. Você está convicto de quem você é e quem você serve. Você vê que há uma diferença entre o centurião e um homem que foi curado no Antigo Testamento chamado Naamã. Naamã, ele primeiro apresentou o que ele podia dar para o profeta, mas o centurião não. Ele apresentou o que ele não tinha. Mas o que ele queria. Eu quero agora. E Jesus falou: eu nunca vi tal fé. Eu nunca vi tal determinação. Eu nunca imaginei achar isso num estrangeiro. Jesus primeiro procura dentro de casa. Essa casa somos nós. Ele procura em nós primeiro, antes de colocar os olhos lá fora. Ele procura aqui primeiro. Ele fala: estou curando lá fora, tendo filhos paralíticos aqui dentro. Paralisia não é só no físico. Tem pessoas paralíticas espirituais, que se renderam ao problema da vida e está preso numa situação que sabe que não é certo, que está errado, que sabe que aquilo não vem de Deus, que a coisa é estranha, incomum. Mas aprendeu a viver um dia após o outro. Aprendeu. Eu sempre falo uma coisa: 5 minutos de oração todo dia vale mais do que você orar uma única vez o dia inteiro e ficar um mês sem orar depois. Tudo é prática. Ore 5 minutos por dia. No final da semana vai dar uma quantidade de horas. No final do ano vai dar uma... Aí você é uma pessoa de oração. Orou um dia, 2 meses, passou, orou de novo. Não, não é de oração. É uma pessoa que de confusão. Está fazendo confusão com as coisas de Deus. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai aumentando. Jejuar é a mesma coisa. Ficou 3 dias sem comer, depois fica 15 anos sem fazer o mesmo. Não adianta. Jejum, Senhor, eu estou aqui por uma causa, estou jejuando por isso. E guarda isso aqui, ó. Guarda isso aqui, ó. Vou jejuar 1 hora, Senhor, todo dia. Aí alguém fala para você assim: 1 hora eu consigo jejuar também. Que bom que você consegue. Ele está praticando no espírito ter uma vida de jejum. As coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Foi isso que o centurião separou. Foi isso. Você ser uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, é diferente. O centurião mostrou que ele tinha fé, que ele acreditava
em quem Jesus era. Ele colocou tudo diante de Cristo. E Jesus falou, tudo bem. Eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Pode voltar para casa, chegando lá, a saúde do teu servo vai estar restituída. Ao voltar para casa, eu levei a bênção. Eu não deixei a bênção no local de culto. Eu levei comigo. E é isso que Deus quer para a sua vida. Que você leve a bênção. Leve a bênção. Irmãos, os momentos da vida são perigosos, sabia disso? Perigosíssimos. Mas você sabe como é que é, né, irmão? Domingo, na casa do tio, todo mundo bebendo, também bebi. Né? Ah, era final de ano, todo mundo celebrando, também celebrei. Você está entendendo, irmão? É uma pessoa que é indecisa, ela não decidiu. Aí sabe aquela pessoa aí, o primo, que é comandado pelo tinhoso, quando está no meio, quando um irmão visita, fala assim, e aquele dia, hein, nós brindando, para te envergonhar. Sabe por quê? Porque o inimigo pode fazer isso com você, te envergonhar, fazer chacota de você. Ele pode. E você não pode reclamar. Ele tem esse direito. Você deu. Porque você é indeciso. Tome a decisão aqui hoje como centurião. Eu vou até Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai me curar. Feche os seus olhos. Faça as coisas para o Senhor e nunca para você. Deixa Deus tomar a dianteira da sua vida. Deixa Ele. O centurião não pediu prova nenhuma para Jesus, para ele acreditar. Ele creu. Por isso a fé dele era genuína e Deus nunca viu. Porque em Israel, Gideão era um homem de fé? Era. Mas falou, Senhor, me dá uma prova, o Senhor está comigo. O centurião não falou isso. Ele foi direto. Ele foi conclusivo na sua decisão. O Senhor é Deus e pronto. E ninguém muda isso na minha vida. Não deixa ninguém mudar isso na sua vida. Você crê que vai acontecer o milagre e não deixa ninguém mudar isso. Não deixe, não tome atalhos. Não escute opinião, uma segunda. Ah, eu vou escutar uma segunda opinião, porque eu escutei Deus, né, lá na igreja. Agora eu vou para a internet ver se alguém me afirma ou me confirma. Não, faz isso não. Aliás, hoje, a igreja está morrendo por causa da internet. Né? Os crentes que são pastoreados pela internet. É porque fulano, ele escreve o nome dele em alemão. Ah, eu vou lá. Que pena. Eu tenho dó dessas pessoas. Eu tenho dó dessas pessoas. Liga teu pensamento no céu. Você tem que ter o seguinte slogan na sua vida. Eu tenho coragem para ser diferente. E quero ver quem me transporta para esse mundo. O que eu vivo está dentro de mim, cercado pelos braços e o fogo do Espírito Santo. Quero ver quem avança contra meus muros, porque eu sou do Senhor.